Em meio à selva imponente, um dos predadores mais letais da natureza está travando sua última batalha. Um leopardo, outrora majestoso, agora luta desesperadamente pela sobrevivência. Seu corpo, antes símbolo de força e poder, está sendo consumido por um inimigo invisível e implacável. Mas hoje, uma equipe de especialistas vai arriscar tudo em uma missão quase impossível. Antes de continuarmos, me fala de qual estado você está falando. Já se inscreve no canal para não perder nada dessa história. O sol se punha lentamente no horizonte, suas últimas luzes douradas filtrando-se através da densa folhagem da selva. O silêncio da natureza era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento que sussurrava entre as folhas. Mas, em meio a esse cenário sereno, um som distinto e perturbador ecoava. Os batimentos cardíacos de um leopardo, acelerados e descompassados, como se cada batida fosse um grito de socorro. O leopardo, com seu pelo manchado e olhos penetrantes, estava encurralado em um pequeno espaço entre as árvores. Ele se movia com dificuldade, cada passo uma luta contra a fraqueza que o consumia. As garras, que costumavam ser suas armas poderosas, agora pareciam trêmulas e incapazes de sustentar seu corpo majestoso. Em seu interior, uma batalha invisível se desenrolava, uma invasão de parasitas que o devoravam lentamente. Precisamos agir rápido, disse Dr. Rafael, um especialista em vida selvagem, enquanto observava a criatura de longe. Ele ajustou os óculos no rosto, seus olhos fixos no leopardo, que lutava para se manter de pé. Se não intervierem logo, não haverá nada que possamos fazer. A equipe de especialistas se reuniu em um círculo, discutindo as estratégias. Ana, uma veterinária experiente com um coração tão grande quanto sua determinação, olhou para seus colegas. Ele não vai se deixar capturar facilmente. Ele é um predador e predadores não se entregam sem lutar. Precisamos nos preparar para o pior. Eu sei, respondeu Rafael, sua voz tensa, mas é a única chance que temos. Se não conseguirmos estabilizá-lo, será o fim. Precisamos ser rápidos e precisos. O grupo se preparou, cada um com seu papel bem definido. Enquanto isso, o leopardo percebeu a presença humana. Seus olhos, que antes mostravam uma confiança feroz, agora estavam cheios de desespero. Ele rosnou, um som profundo que reverberava pela selva, ecoando como um aviso. O instinto de sobrevivência o impulsionava a lutar, mas seu corpo estava à beira do colapso. Calma, amigo, murmurou Ana, aproximando-se lentamente, suas mãos abertas para mostrar que não era uma ameaça. Estamos aqui para ajudar. Com um olhar fixo na ferocidade do leopardo, ela continuou. Você precisa confiar em nós. Dr. Rafael e sua equipe se moviam com cautela, usando a vegetação como cobertura. A cada passo, o risco aumentava. Um leopardo acuado era um leopardo perigoso. Lembrem-se, ele está em sofrimento, disse Rafael, sua voz firme, mas com um toque de compaixão. Não podemos deixá-lo em paz. Ana avançou um pouco mais, sua voz suave cortando a tensão no ar. Você é forte, eu sei disso. Estamos aqui para te ajudar. Vamos tirar você dessa situação. Ela lançou um olhar significativo para Rafael, que tinha em mãos um tranquilizante. O plano era arriscado, mas a única alternativa seria observar a morte daquela criatura magnífica. O leopardo, percebendo a aproximação, ergueu a cabeça, seus olhos fixos em Ana. Ela poderia ver a luta interna em sua expressão. Ele estava ferido, mas sua natureza selvagem ainda pulsava. Por favor, confia em mim, ela sussurrou, um apelo silencioso para que o animal deixasse de lado seu instinto de fuga. Eu prometo que faremos o que for preciso para ajudá-lo. Com o coração acelerado, Ana se preparou para o que estava por vir. Era uma dança delicada entre a vida e a morte, e cada movimento contava. A tensão pairava no ar, e a selva, antes tranquila, parecia segurar a respiração, aguardando o desfecho daquela missão quase impossível. A floresta vibrava com a vida, mas a atmosfera estava carregada de um silêncio inquietante. No coração da selva, o leopardo, uma vez soberano entre os seus, agora se contorcia em agonia sob a sombra das árvores.
Seus olhos, que antes brilhavam com a ferocidade de um caçador, estavam opacos e cheios de desespero. A equipe de especialistas, composta por biólogos veterinários e um parasitólogo renomado, se aproximava lentamente, seus corações batendo em uníssono com a intensidade do momento. "Precisamos ser rápidos", disse Dr. Miguel, o parasitólogo, com a voz tensa. Ele estava à frente do grupo, segurando uma maleta cheia de equipamentos. "A infecção está se espalhando mais rápido do que esperávamos. Se não agirmos agora, não teremos outra chance." A veterinária Ana, com a expressão preocupada, olhou para o leopardo. "Como vamos conseguir aproximar-nos dele? Ele pode atacar." A tensão no ar era palpável e a preocupação em seus olhos refletia a gravidade da situação. "Ele não está em condições de atacar", respondeu Miguel, tentando transmitir confiança. "A dor deve ser insuportável e a fraqueza o impede de reagir. Precisamos nos aproximar com cuidado, mas precisamos fazer isso antes que a situação piore ainda." Mas, com passos cuidadosos, a equipe se aproximou do leopardo. O som dos galhos se quebrando sob seus pés parecia ensurdecedor. O animal, apesar de debilitado, levantou a cabeça por um instante, seus olhos encontrando os de Ana, que parou, sentindo uma conexão instantânea. Era um olhar de desespero, mas também de confiança, como se o leopardo soubesse que eles estavam ali para ajudá-lo. "Oi, garoto", sussurrou Ana, sua voz suave e calma. "Estamos aqui para te ajudar. Vamos tirar você dessa." Miguel se agachou ao lado do leopardo, abrindo a maleta com delicadeza. "Precisamos sedá-lo para fazer a avaliação completa. A infecção deve ser tratada imediatamente." Ele retirou uma seringa e preparou a medicação, enquanto a veterinária mantinha o olhar fixo no animal. "Ele parece estar em dor. Eu nunca vi um leopardo assim", murmurou Ana, a preocupação transparecendo em sua voz. "Se não conseguirmos controlá-lo, ele pode entrar em estado de choque." Por um momento, a equipe hesitou. O leopardo, agora com os olhos semicerrados, soltou um rosnado fraco, um eco de sua antiga majestade. Miguel respirou fundo, consciente de que cada segundo contava. "Ana, você precisa falar com ele. Ele pode se acalmar se ouvir sua voz." Ok. Ana começou a falar em um tom suave, quase cantando. "Você é forte. Eu sei que você é. Estamos aqui. Tudo vai ficar bem. Apenas confie em nós." Suas palavras flutuavam pelo ar, tentando alcançar o leopardo em sua dor. Miguel se preparou para injetar a medicação, mas hesitou ao ver a luta interna do animal. "Pronto, agora. Ana, mantenha-o focado em você." Ele injetou a medicação e o leopardo, em um último esforço, soltou um grito agudo antes de cair, em um estado de semiconsciência. A equipe respirou aliviada, mas o medo ainda permanecia. "Agora precisamos fazer a avaliação e descobrir o que estamos enfrentando", disse Miguel, olhando para o leopardo, que agora estava mais tranquilo, mas ainda lutando contra a invasão que o consumia. Ana se aproximou mais, sentindo a necessidade de tocar o animal. "Você vai sair dessa, eu prometo", disse ela, acariciando suavemente a cabeça do leopardo. A conexão entre eles era palpável, um momento de empatia em meio ao caos da selva. "Vamos trabalhar rápido", ordenou Miguel enquanto a equipe se preparava para o que estava por vir. As vidas do leopardo e da equipe estavam entrelaçadas em um delicado fio de esperança, e a selva ao redor continuava a pulsar, indiferente ao drama que se desenrolava em seu interior. O sol começava a se esconder atrás das copas das árvores, tingindo o céu de um laranja profundo. A selva pulsava com sons de vida, mas havia uma tensão palpável no ar. O grupo de especialistas, composto por biólogos, veterinários e ecologistas, se reuniu em um ponto estratégico, onde a vegetação se abria em um pequeno clareira. Os olhares eram de determinação, mas também de preocupação. A missão que tinham pela frente era arriscada, e todos sabiam disso. "Precisamos ser rápidos", disse a doutora Helena, uma veterinária renomada, enquanto ajustava seu equipamento. "Se o leopardo não receber tratamento logo, as chances de sobrevivência diminuem a cada minuto." Sua voz era firme, mas havia uma leve tremedeira que denunciava a ansiedade que sentia.
Estou com você, Helena, respondeu Carlos, um biólogo especializado em mamíferos. Ele olhou para o mapa que havia desenhado, traçando a rota que levaria até o leopardo. Temos que nos aproximar com cautela. Ele pode estar fraco, mas ainda é um predador. Não podemos subestimar sua força. Os outros membros da equipe, incluindo Lara, uma jovem ecologista, e Paulo, um veterinário com vasta experiência em resgates de animais selvagens, concordaram com um aceno de cabeça. Eles sabiam que, mesmo em sua condição debilitada, o leopardo poderia reagir de forma imprevisível. Vamos dividir em dupla, sugeriu Paulo, tentando manter a calma no grupo. Carlos e eu vamos à frente, enquanto Helena e Lara seguem um pouco atrás. Precisamos manter uma comunicação constante. A equipe se dispersou, cada um seguindo o plano traçado. As folhas secas sob seus pés quebravam o silêncio da selva, criando um som quase ensurdecedor em contraste com os sons naturais ao redor. O coração de cada um deles acelerava, não apenas pela adrenalina da missão, mas pela empatia que sentiam pelo leopardo em perigo. Após alguns minutos de caminhada cuidadosa, Carlos e Paulo avistaram o leopardo deitado sob uma árvore. Seu corpo forte e musculoso agora parecia frágil. A pele estava coberta por manchas e feridas, e a respiração era ofegante. O animal estava consciente, mas seus olhos expressavam um misto de dor e desespero. Ele está aqui, sussurrou Carlos, parando abruptamente. Precisamos nos aproximar. Devagar. Paulo assentiu, observando o leopardo. Se ele reagir de forma agressiva, pode ser fatal. Precisamos tranquilizá-lo. Enquanto isso, Helena e Lara se aproximavam, tendo ouvido a conversa silenciosa entre os homens. O que podemos fazer para ajudá-lo? Sussurrou Lara, seu olhar fixo no leopardo. Precisamos aplicar um sedativo antes que ele se sinta ameaçado, explicou Helena. Mas se ele nos atacar, não teremos tempo para isso. A tensão aumentava à medida que se aproximavam do animal. Carlos, com um olhar decidido, começou a falar em um tom suave. Ei, garoto, nós estamos aqui para ajudar você, não queremos te machucar. O leopardo virou a cabeça, seus olhos fixos em Carlos como se entendesse as palavras. Um momento de conexão silenciosa se estabeleceu entre eles, mas logo o animal voltou a se debater, tentando se levantar. Ele está se sentindo encurralado, gritou Lara, seu coração disparando. Ele precisa de espaço. Todos se afastem um pouco, ordenou Paulo, recuando rapidamente. Helena, prepare o sedativo agora. Helena, com as mãos trêmulas, retirou a seringa do estojo. Isso precisa ser feito com precisão, murmurou, enquanto se concentrava na dosagem. Uma dose muito alta pode ser fatal. Eu vou tentar acalmá-lo de novo, disse Carlos, dando um passo à frente, sua voz suave e reconfortante. Você consegue. Amigo, estamos aqui para te ajudar. O leopardo olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e cansaço. Carlos fez uma pausa, tentando transmitir confiança. Isso mesmo, apenas relaxe. Estamos quase lá. Enquanto os minutos passavam, o grupo se preparava para uma das decisões mais difíceis de suas vidas. A luta do leopardo pela sobrevivência os inspirava e desafiava, e a urgência da situação cobrava seu preço. Eles sabiam que não podiam falhar, pois eram a única esperança para aquela criatura magnífica. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto a equipe de especialistas se preparava para a missão que poderia determinar a vida ou a morte do leopardo. O clima na selva era opressivo e a tensão era palpável. Cada um dos membros do grupo sentia a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Eles sabiam que, além do predador ferido, havia um inimigo invisível, parasitas que infestavam o corpo do leopardo, sugando sua força vital a cada momento. Precisamos ser rápidos, disse Dr. Almeida, o veterinário-chefe, enquanto ajustava seu equipamento. Não sabemos quanto tempo o leopardo tem. Se não agirmos logo, ele pode não resistir. Maria, uma bióloga com anos de experiência em conservação animal, olhou para o céu, agora escurecendo. E se ele nos atacar? Ele está em estado de pânico, e um leopardo ferido é um dos animais mais perigosos da selva.
Precisamos nos aproximar com cautela, respondeu Igor, o especialista em comportamento animal. Vamos usar a tranquilizante em uma distância segura. Uma vez que ele estiver sedado, podemos proceder com os exames. A equipe avançou pela densa vegetação, usando facões para abrir caminho. O som dos galhos se quebrando sob seus pés parecia ensurdecedor em meio ao silêncio da selva. A cada passo, a adrenalina pulsava em suas veias, e todos estavam cientes de que a vida do leopardo dependia de suas ações. Finalmente, encontraram o leopardo. Ele estava deitado sob uma árvore com a respiração ofegante e os olhos arregalados, refletindo um misto de dor e desespero. O pelo, normalmente brilhante, estava opaco e sujo. A visão era angustiante. Ele está em péssimas condições, murmurou Maria, enquanto se agachava para observar o felino. Precisamos agir agora. Almeida, você está pronto? Igor perguntou, segurando a arma tranquilizante. A tensão era palpável, e todos sabiam que um erro poderia custar a vida do animal. Sim, mas precisamos ser rápidos. Um tiro mal feito pode fazer com que ele entre em pânico e fuja, respondeu Almeida, seu olhar fixo no leopardo. Deixe-me me aproximar um pouco mais. Com cuidado, Almeida avançou alguns passos, mantendo a arma firme. O leopardo olhou em sua direção e, por um momento, seus olhos brilhantes encontraram os de Almeida. Era uma conexão silenciosa, como se o animal soubesse que ali estavam pessoas dispostas a ajudá-lo, mas também sentia o medo da situação. Agora, Almeida! Igor gritou, e o veterinário disparou a flecha tranquilizante. O projétil voou pelo ar e atingiu o leopardo na coxa, fazendo-o se contorcer. A equipe ficou em silêncio, a respiração suspensa enquanto o felino lutava contra a substância que começava a agir. Fiquem prontos para agir. Assim que ele cair, precisamos nos mover rapidamente, disse Almeida, enquanto observava o leopardo se debater. O animal, em meio ao sofrimento, começou a perder a força. Seus movimentos ficaram mais lentos até que, finalmente, ele cedeu e caiu no chão, ofegante. Vamos rápido! Igor ordenou enquanto todos correram até o leopardo. Almeida se agachou ao lado do animal e começou a examinar seu corpo. A infecção parece ter se espalhado. Precisamos de amostras para análise imediatamente. Ele está muito fraco, disse Maria, apertando os lábios preocupada. Precisamos estabilizá-lo antes que possamos fazer qualquer coisa. Enquanto trabalhavam, o som da selva ao redor deles parecia desaparecer, e o único som que restava era a respiração pesada do leopardo. Você vai ficar bem, Almeida sussurrou para o animal, quase como uma promessa. Estamos aqui para te ajudar. Naquele momento, a equipe se uniu em um esforço conjunto, cada um desempenhando um papel vital. O leopardo, uma criatura tão poderosa, agora estava sob seus cuidados, e o futuro dele estava em suas mãos. Era uma corrida contra o tempo, mas ali, naquele momento, a esperança ainda brilhava como uma luz na escuridão da selva. As folhas da selva dançavam suavemente ao ritmo do vento, mas o som da natureza parecia abafado, como se o próprio ambiente estivesse reticente diante do que estava prestes a acontecer. Dr. Rafael, um renomado veterinário com anos de experiência em resgates de animais selvagens, observava o leopardo encurralado com um misto de angústia e determinação. O olhar penetrante do grande felino, embora ofuscado pela dor e pela fraqueza, ainda carregava uma faísca de resistência. Aquele olhar, ele sabe que estamos aqui para ajudar, murmurou Ana, a bióloga que acompanhava a equipe. A jovem, mulher com cabelos desgrenhados e a roupa coberta de lama e arranhões, não conseguia desviar os olhos do animal. Precisamos agir rápido, antes que os parasitas o consumam por completo. Sim, mas temos que ser cuidadosos, respondeu Rafael, com a voz firme mas embargada. Ele está em estado crítico, e qualquer movimento brusco pode assustá-lo e fazê-lo reagir. Os membros da equipe se reuniram em torno do leopardo, cada um com uma tarefa específica. Os corações batiam descompassados, como se partilhassem da angústia do animal. Rafael respirou fundo, tentando acalmar a adrenalina que pulsava em suas veias. João, você tem os tranquilizantes prontos?
Precisamos sedá-lo para podermos examiná-lo mais de perto. João, o médico veterinário assistente, acenou com a cabeça, seus olhos fixos na seringa. Está tudo aqui, mas... será que ele vai aguentar? O coração dele já está acelerado. Precisamos tentar, não temos outra opção. Rafael se aproximou mais, tentando fazer contato visual com o leopardo. Calma, amigo. Estamos aqui para ajudar você. Apenas um pouco de paciência. Enquanto isso, Ana se preparava para aplicar um curativo em uma das feridas expostas do leopardo. Ela observou a pele manchada e os sinais de infecção e sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhem para isso, disse ela, apontando para a ferida. Esses parasitas estão se multiplicando rapidamente. Precisamos de um plano para removê-los assim que o sedativo fizer efeito. Concordo, respondeu Rafael, enquanto posicionava a seringa. Precisamos agir assim que ele estiver, sob efeito do sedativo. Vou precisar da sua ajuda, Ana. Você conhece a biologia desses parasitas melhor do que ninguém. Ana assentiu, seu rosto iluminando-se com a determinação. Vamos fazer isso juntos. O leopardo, mesmo em sua fragilidade, ainda era uma criatura poderosa. Quando Rafael injetou o tranquilizante, o animal deu um sobressalto, suas garras cravando no chão da selva. Calma, amigo. Isso vai passar, Rafael murmurou, enquanto os olhos do felino começaram a fechar lentamente. Está funcionando, disse João, olhando para a seringa enquanto a agitação do leopardo ia diminuindo. Deve ser apenas questão de minutos. Com o leopardo finalmente sedado, a equipe se preparou para a próxima fase da missão. Precisamos trabalhar rápido. Assim que ele estiver completamente sob efeito, não teremos muito tempo antes que o organismo dele comece a reagir ao sedativo, alertou Rafael, enquanto começava a examinar as feridas do felino. Ana se aproximou, seu coração acelerando. Eu tenho um kit de cirurgia aqui. Vamos começar a limpar essas feridas e remover os parasitas assim que possível. Perfeito. Lembre-se, cada segundo conta, respondeu Rafael, enquanto se preparava para agir. Vamos usar o anestésico local para garantir que ele não sinta dor. Os dois trabalharam em perfeita sintonia, cada um ciente do papel que tinha na missão. A tensão na atmosfera era palpável, mas seus corações estavam cheios de esperança. Vamos conseguir, disse Ana olhando para Rafael, sua voz cheia de convicção. Não podemos deixar que ele se torne uma vítima. Exatamente. Vamos salvar esse leopardo, respondeu Rafael enquanto se preparava para a cirurgia. Eles sabiam que a batalha estava apenas começando, mas a determinação emanava deles como uma luz em meio à escuridão da selva. E assim, com coragem e compaixão, eles deram o primeiro passo em uma jornada que poderia mudar o destino daquela criatura magnífica. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a densa vegetação da selva. O murmúrio dos pássaros, que antes preenchia o ar, agora era substituído por um silêncio tenso. A equipe de especialistas, composta por biólogos, veterinários e um parasitólogo renomado, se aproximava da clareira onde o leopardo se encontrava. A atmosfera estava impregnada de uma mistura de ansiedade e determinação. Estamos prestes a entrar em território perigoso, disse Dr. Almeida, o veterano veterinário da equipe, enquanto ajustava os óculos de proteção. Precisamos ser rápidos e cuidadosos. Esse leopardo pode não estar em seu estado normal. E se ele atacar? Perguntou Mariana, a bióloga, com a voz trêmula. Ela olhou para o enorme felino que se encontrava deitado sob um arbusto, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e desespero. Ele está em sofrimento. Pode nos ver como uma ameaça. Precisamos nos lembrar de que estamos aqui para ajudar, respondeu Carlos, o parasitólogo, tentando acalmar a equipe. Ele não é um inimigo, mas sim uma vítima. E se não agirmos agora, os parasitas o matarão em questão de horas. O grupo avançou lentamente, cada passo cuidadosamente calculado. A tensão era palpável e o som de seus batimentos cardíacos parecia ecoar na selva. Quando finalmente chegaram perto o suficiente, observaram o leopardo mais de perto. Ele estava pálido, suas pernas tremiam e seu olhar estava perdido.
Os especialistas trocaram olhares preocupados. Precisamos sedá-lo, mas temos que ser rápidos, instruiu o Dr. Almeida, tirando uma seringa do bolso. Carlos, você pode me ajudar com a dosagem? Claro, Carlos respondeu, já preparando o anestésico. Mas precisamos garantir que ele não sinta a dor da injeção. Vamos tentar atraí-lo com um pouco de carne. Isso pode distraí-lo por tempo suficiente. Mariana, que sempre teve um talento especial para se conectar com os animais, começou a cortar um pedaço de carne e a lançá-lo na direção do leopardo. E aí, querido? Ela sussurrou com a voz suave. Olhe, é uma delícia. Venha cá, por favor. O leopardo levantou a cabeça, seus olhos fixos na carne que agora estava à sua frente. Ele hesitou, o instinto de sobrevivência lutando contra a dor que o consumia. Mariana se agachou, mantendo uma distância segura, mas tentando transmitir calma. Isso, venha, ela incentivou com um sorriso encorajador. Ninguém vai te machucar. Estamos aqui para te ajudar. O felino, atraído pelo cheiro da carne, começou a se arrastar lentamente em direção a ela. Sua respiração era pesada, como se cada movimento custasse uma eternidade. Quando finalmente alcançou o pedaço de carne, Dr. Almeida aproveitou a oportunidade. Com um movimento ágil, ele se aproximou, a seringa em mãos. Agora, Carlos! Ele gritou. Carlos, com o coração acelerado, injetou a seringa na pele do leopardo enquanto ele se concentrava na carne. O felino se contraiu levemente, mas não fez qualquer movimento agressivo. A sedação começou a fazer efeito quase imediatamente, e os olhos do leopardo foram se fechando lentamente. Conseguimos! Mariana exclamou com uma mistura de alívio e empolgação. Ele está quase lá. Rápido, precisamos verificar os parasitas, disse Dr. Almeida enquanto se agachava ao lado do leopardo. Carlos, venha me ajudar. Não temos muito tempo. Enquanto a equipe trabalhava freneticamente, a selva ao redor parecia repleta de vida, mas a tensão entre os membros da equipe era intensa. Eles sabiam que estavam em uma corrida contra o tempo, e cada segundo contava. A coragem estava ali, mas também a compaixão, impulsionando-os a lutar por aquela vida que, mesmo em meio à dor, ainda tinha a beleza e a majestade de um predador que, por um breve momento, se tornara vulnerável. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um alaranjado profundo, enquanto a equipe de especialistas se preparava para a missão mais arriscada de suas vidas. No acampamento improvisado, os rostos estavam marcados pela tensão e pela determinação. O leopardo, agora em estado crítico, estava em uma jaula temporária, seu olhar expressando desespero e dor. O som de suas garras arranhando a superfície metálica ecoava como um lamento na selva. Precisamos ser rápidos, disse Clara, a veterinária, enquanto revisava as anotações em sua prancheta. Se não agirmos logo, ele não vai sobreviver. À noite, sua voz, embora firme, carregava uma nota de preocupação. Ela sabia que cada segundo contava. O parasita que infestava o leopardo estava se multiplicando rapidamente, e o tempo se esgotava. Estamos prontos para a sedação? Perguntou Lucas, o biólogo, enquanto ajustava seu equipamento. Ele olhou para o leopardo, que agora respirava, com dificuldade, o corpo frágil se contorcendo em uma luta silenciosa contra a dor. Não podemos deixá-lo sofrer mais do que já sofreu. Sim, mas precisamos ter cuidado. A sedação pode ser arriscada para ele, considerando o estado em que se encontra, respondeu Clara, seu olhar fixo no animal. Vamos usar a menor dose possível. Nesse momento, Ana, a ecóloga, entrou na conversa. Além da sedação, precisamos de um plano para lidar com os parasitas. Se conseguirmos estabilizá-lo, teremos que agir rapidamente para eliminá-los. Precisamos de um ambiente controlado, e aqui não é o lugar ideal, acrescentou Lucas, preocupado. Devemos mover o leopardo para a nossa base, onde temos o equipamento necessário. Os olhos de Clara brilharam com a ideia. Se conseguirmos transportá-lo, poderemos realizar os procedimentos adequados lá. Mas isso significa que teremos que sedá-lo agora. A equipe concordou em silêncio, cada um ciente do peso da decisão que estavam prestes a tomar. Clara se aproximou da jaula, seu coração palpitando ao ver a fragilidade do leopardo. Desculpe, meu amigo, murmurou como se o animal pudesse entender suas palavras.
Vamos te ajudar. Ela preparou a seringa, a substância azulada brilhando sob os últimos raios de sol. Lucas, você pode me ajudar a segurá-lo enquanto eu aplico a sedação? Lucas assentiu, sua expressão determinada. Pronto quando você estiver. Com um movimento cuidadoso, Clara injetou a sedativa na coxa do leopardo. O animal emitiu um rosnado fraco e seus olhos se fecharam lentamente enquanto sua respiração começava a se estabilizar. Está funcionando, disse Clara aliviada, observando o corpo do leopardo relaxar. Vamos rápido antes que a sedação perca efeito. Com a ajuda de Ana e Lucas, a equipe cuidadosamente retirou o leopardo da jaula, colocando-o em uma maca improvisada. O peso do animal era surpreendente, cada movimento exigindo esforço e coordenação. Cuidado com as garras, gritou Ana, enquanto um dos membros da equipe quase foi atingido. Ele ainda pode reagir. Estamos quase... Lá disse Lucas ofegante. Só mais um pouco. Ao chegarem à base, Clara e a equipe rapidamente colocaram o leopardo em uma mesa cirúrgica. Vamos fazer o melhor que pudermos, disse ela olhando para os rostos ansiosos de seus colegas. Se não conseguirmos estabilizá-lo, não teremos chance contra os parasitas. Ana preparou os instrumentos, sua mão tremendo levemente enquanto passava os olhos pela equipe. Estamos todos juntos nisso. Ele precisa de nós agora mais do que nunca. Clara respirou fundo, focando em cada detalhe. Vamos lá, equipe. É hora de salvar uma vida. O som do coração do leopardo, embora fraco, parecia pulsar em sincronia com a determinação da equipe, enquanto a selva ao redor se tornava um testemunho silencioso da luta pela sobrevivência. O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre a selva, enquanto os especialistas se preparavam para a operação mais desafiadora de suas vidas. O cenário era ao mesmo tempo bonito e ameaçador. A vegetação densa e os sons da fauna local criavam um ambiente vibrante, mas a urgência da situação tornava tudo muito mais tenso. O leopardo, uma criatura magnífica que uma vez dominou essas terras, agora estava encolhido em um canto, seus olhos amarelos brilhando com dor e desespero. Precisamos ser rápidos. Cada minuto conta, disse Dr. Almeida, o veterinário, que liderava a equipe. Seu olhar era firme, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que a infecção que consumia o leopardo era uma ameaça crescente. A equipe se aproximou cautelosamente, tentando não alarmar o animal. Dr. Almeida e sua assistente Camila trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. A tensão era palpável. Eles estavam prestes a entrar em um território desconhecido, um campo de batalha onde o instinto de sobrevivência de um predador poderia se transformar em um ataque feroz. Vamos nos posicionar. Camila, você fica na retaguarda com o tranquilizante. Eu vou tentar me aproximar do leopardo, instruiu o Dr. Almeida, sua voz baixa e controlada. Camila assentiu, seu coração batendo rápido enquanto ela preparava a seringa. A equipe se espalhou em um semicírculo, cada membro equipado com ferramentas e equipamentos essenciais. O ar estava impregnado de uma tensão palpável, e todos podiam sentir a adrenalina correndo em suas veias. É só um leopardo, murmurou Miguel, um dos biólogos da equipe, tentando se convencer enquanto observava a criatura ferida. Mas ele é ainda um animal selvagem. Este é o território dele. E se não fizermos nada, ele vai morrer, respondeu Camila, sua voz com um toque de determinação. Precisamos tentar. Dr. Almeida se aproximou lentamente, falando suavemente para o leopardo. Ei, garoto, eu estou aqui para ajudar. Você não precisa ter medo. A criatura olhou para ele, os olhos cheios de dor, mas com um lampejo de compreensão. O veterinário se agachou, tentando parecer menos ameaçador, enquanto sua mão se estendia lentamente na direção do animal. Mas, de repente, o leopardo se agitou, suas garras afiadas arranhando o chão. Ele rosnou, um som profundo e gutural que reverberou pela selva. Dr. Almeida parou, seu coração acelerando. Calma, calma, ele murmurou, mantendo a voz suave. Não queremos machucar você. Camila, com a seringa em mãos,
observou ansiosamente a cena. Doutor Almeida, você precisa se afastar um pouco. Ele está muito agitado. Ela sabia que qualquer movimento brusco poderia resultar em um ataque. Ele hesitou, mas a expressão de dor no rosto do leopardo o fez avançar mais um passo. Eu só preciso de mais um momento. Ele olhou para a equipe que estava em silêncio, esperando o comando. Camila, esteja pronta. Com um movimento rápido, Dr. Almeida levantou a seringa e, em um gesto rápido e ágil, injetou o tranquilizante no leopardo. O animal reagiu imediatamente, suas garras se afundando no chão enquanto ele tentava lutar contra o efeito da substância. Vem, garoto. Isso vai passar, disse Dr. Almeida, sua voz um sussurro suave. O leopardo começou a vacilar, seus olhos perdendo o brilho enquanto o tranquilizante fazia efeito. A equipe observou em silêncio, a respiração suspensa, enquanto a criatura lutava contra a sedação. Está funcionando, sussurrou Miguel aliviado. Mas precisamos ser rápidos, disse Camila, já preparando a próxima dose. Ele não pode ficar assim por muito tempo. O leopardo finalmente caiu, seu corpo pesado se entregando ao chão da selva. Dr. Almeida e a equipe se aproximaram cautelosamente, prontos para iniciar a avaliação e a intervenção que poderiam salvar a vida daquele magnífico predador. A densa vegetação da selva pulsava com o som de batidas cardíacas, um ritmo quase sobrenatural que ecoava entre as árvores altas, criando uma sinfonia de vida e morte. A equipe de especialistas, composta por biólogos, veterinários e ecologistas, avançava com cautela, seus rostos marcados pela determinação e pela preocupação. Cada passo era dado com o máximo de cuidado, o chão coberto de folhas secas estalando sob seus pés, como se a selva estivesse sussurrando segredos antigos. No centro da clareira, o leopardo, uma criatura de beleza imponente, estava encurralado. Seus olhos, normalmente cheios de ferocidade e graça, agora refletiam o desespero e a dor. Ele se contorcia, tentando se livrar da sensação de que algo o consumia de dentro para fora. O corpo musculoso estava em frangalhos, e a pelagem, uma vez lustrosa, estava opaca e manchada. A imagem era de partir o coração. Precisamos ser rápidos, disse Dr. Almeida, um renomado veterinário com uma vasta experiência em resgates de animais selvagens. Seu tom era firme, mas sua voz tremia levemente. Se não agirmos logo, não teremos outra chance. Eu posso preparar a anestesia, respondeu Clara, uma jovem ecologista que observava o leopardo com tristeza nos olhos. Mas precisamos garantir que ele não entre em pânico. Qualquer movimento brusco pode ser fatal. Eu vou me aproximar primeiro, disse Miguel, um biólogo que estudava o comportamento dos felinos. Ele respirou fundo, tentando acalmar a própria ansiedade. Se ele perceber que estamos aqui para ajudar, talvez não reaja de maneira agressiva. A equipe se posicionou em silêncio, os olhos fixos no leopardo. Miguel começou a se mover lentamente, sua presença quase etérea na penumbra da selva. Ele se agachou, mantendo a calma, enquanto a sua voz suave se misturava com os sons da natureza. Ei, garoto, estamos aqui para te ajudar. Não precisa ter medo. O leopardo ergueu a cabeça, os olhos reluzindo com uma mistura de desconfiança e dor. Um brilho de compreensão pareceu passar por ele, mas a luta interna tornava tudo mais difícil. Miguel estendeu a mão gradualmente, tentando transmitir confiança. É isso mesmo, ele murmurou, o coração disparando enquanto se aproximava mais. Você é forte. Nós vamos tirar você dessa situação. O leopardo emitiu um rosnado baixo, uma advertência que fazia ecoar a força de sua condição. Clara e Dr. Almeida trocaram olhares preocupados. Miguel, cuidado, sussurrou Clara, a tensão crescendo no ar. Mas Miguel não recuou. Ele continuou a falar, sua voz agora um sussurro suave, enquanto se aproximava do animal. Estamos aqui, amigo. Você não está sozinho. Com um movimento rápido, Clara preparou a seringa com a anestesia, seus dedos tremendo levemente. Estou pronta, mas precisamos de um momento. Se ele se assustar, tudo pode dar errado, disse ela, a preocupação evidente na voz. Dr. Almeida observou a interação.
seu olhar fixo no leopardo. Miguel, agora é a sua chance, ele gritou, a urgência em sua voz ressoando como um tambor. Com um movimento rápido, Miguel lançou um olhar decidido e, num gesto decidido, fez o leopardo encarar a seringa que Clara segurava. Isso vai te ajudar, eu prometo, ele disse, sua voz quase implorando. O leopardo hesitou, o instinto de sobrevivência lutando contra a dor e o medo. Por um breve momento, o silêncio tomou conta da selva, e então, como se o tempo tivesse parado, o leopardo olhou diretamente para Miguel. O brilho de entendimento era visível, e naquela fração de segundo, Miguel soube que havia uma possibilidade. Ele fez um movimento suave, e com um gesto rápido e preciso, Clara injetou a anestesia. A selva parecia prender a respiração, e o leopardo começou a desfalecer lentamente, seus músculos relaxando, enquanto a injeção fazia efeito. Conseguimos, sussurrou Clara, os olhos arregalados de alívio e emoção. Conseguimos, mas uma nova onda de tensão estava prestes a se formar. A batalha estava apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e violeta, enquanto a equipe de especialistas se preparava para a etapa mais crítica da missão. A tensão era palpável no ar, como se a própria selva estivesse contendo a respiração. O leopardo, até então uma imagem de esplendor e força, agora estava encurralado por sua vulnerabilidade. Os membros da equipe, todos experientes, sabiam que o tempo era um inimigo tão feroz quanto a doença que consumia o animal. Precisamos agir rápido. O parasita está se espalhando, disse Dr. Ribeiro, o biólogo da equipe, enquanto observava o felino deitado sob uma árvore, seu corpo em um estado de fraqueza alarmante. Se não fizermos algo agora, não teremos outra chance. A médica veterinária, a doutora Helena, ajustou seu equipamento e olhou para o leopardo. Ele parece estar em dor. Precisamos sedá-lo antes de qualquer coisa. Senão ele pode reagir e ferir a si mesmo ou a nós. A preocupação em seu olhar era evidente, mas ela se esforçava para manter a calma. O leopardo, com seus olhos amarelados, parecia entender que a ameaça não vinha apenas dos humanos, mas de algo muito menor e traiçoeiro em seu corpo. Vamos nos aproximar lentamente, sugeriu Miguel, o especialista em comportamento animal. Ele sabia que a confiança era um elemento crucial. Se mostrarmos que estamos aqui para ajudar, talvez ele não se sinta ameaçado. Conforme a equipe se aproximava, o som de suas botas cravando a terra parecia ecoar por entre as árvores. O leopardo ergueu a cabeça, seus olhos brilhando de dor e desconfiança. Calma, garoto, disse Miguel, com a voz suave. Estamos aqui para te ajudar. O animal soltou um rosnado baixo, um aviso claro de que ele ainda possuía a bravura de um predador, mesmo em sua condição debilitada. Preciso de um pouco mais de espaço, pediu Helena, enquanto se preparava com a seringa de sedativo. O coração batia forte em seu peito. Não apenas pelo desafio de sedar um animal tão poderoso, mas pela vida que estava em suas mãos. Se ele se assusta e foge, pode ser fatal. Um pequeno nó se formou em sua garganta, enquanto ela se concentrava, respirando fundo para acalmar a ansiedade que a invadia. Estamos prontos, Helena, disse Dr. Ribeiro, a voz firme, mas com um toque de apreensão. Você consegue? Com precisão, a veterinária lançou um olhar ao leopardo e, num movimento rápido e decidido, disparou a seringa. O sedativo entrou na corrente sanguínea do felino. O animal, inicialmente agitado, começou a relaxar, sua respiração se tornando mais calma. Quando seus olhos se fecharam, um alívio coletivo percorreu a equipe. Conseguimos! Exclamou Miguel, um sorriso de alívio surgindo em seu rosto. Mas a vitória era efêmera. Não podemos perder tempo, disse Dr. Ribeiro, já com as mãos na bolsa de suprimentos. Vamos analisar a gravidade da infestação e agir imediatamente. O tempo está contra nós. Enquanto a equipe trabalhava, o silêncio da selva parecia se intensificar, como se o mundo ao redor estivesse esperando o resultado daquela batalha. Dr. Ribeiro se inclinou sobre o leopardo, examinando a pele manchada. Estes parasitas são mais resistentes do que imaginávamos, murmurou. Precisamos de um tratamento poderoso.
doutora Helena começou a preparar os medicamentos que iriam atacar a infestação. Se não agirmos rápido, ele pode não sobreviver a essa noite, disse ela, a preocupação evidente em seu tom. A equipe trocou olhares de compreensão, cientes de que cada segundo contava. Vamos lá, pessoal. Temos uma vida a salvar. Miguel incentivou, sua voz cheia de determinação. A adrenalina começou a fluir, e cada um deles se dedicou ao que era necessário para resgatar a majestade da selva, agora tão fragilizada. A corrida contra o tempo havia começado, e a selva, em sua imensidão, parecia torcer por eles.